Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Segunda-feira chegando, hoje 21 de novembro de 2022. Estamos vivendo os últimos dias do tempo comum, aliás, do ano litúrgico. Como eu disse ontem, domingo já será o advento. E hoje também a igreja se veste de branco para celebrar a memória da apresentação de Nossa Senhora. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ao celebrarmos, ó Deus, a gloriosa memória da Santa Virgem Maria, concedei-nos por sua intercessão participar da plenitude da vossa graça. Amém. Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A comparação de Jesus com os escribas e fariseus mostrou-nos até que ponto o reino de Deus coloca o homem em questão, julgando pelas razões últimas de sua ação. Agora Mateus traz nossa atenção de volta às multidões e ao parentesco de Jesus. A intervenção de Jesus nos mostra novamente a ruptura que o reino dos céus produz em relação aos laços de parentescos humanos. O parentesco que vem do Pai é mais importante do que aquele que vem dos laços de sangue. Este é humano e temporal, aquele é divino e eterno. Em torno de Jesus nasce uma nova família, e a imagem desse novo círculo familiar é reforçada pelo fato de Mateus falar de Deus com o nome do Pai. Quem faz a vontade do Pai como Jesus, torna-se irmão, irmã e mãe para ele. Esta comunhão tem sobre ela o Pai Celestial e no meio Jesus como irmão de todos. Ser discípulo de Jesus é mais do que simplesmente ter uma certidão de batismo. O discípulo se torna discípulo realizando a vontade do Pai, como Jesus anunciou. Somente aqueles que estão dispostos a se comprometer totalmente a acolher e viver a palavra pertencem à família de Jesus. A fraternidade eclesial não é fruto de um compromisso moralista ou de um espírito corporativo, mas tira sua origem e significado da fé em Cristo. Eu já falei aqui no podcast outras vezes, mas é sempre bom repetir: a grandeza de Maria não está simplesmente no fato de ter gerado fisicamente o Cristo, mas sim por ter sido a serva obediente quando ouviu a palavra do Senhor. São Gelásio I, ele era de origem africana, culto, inteligente, dotado de personalidade forte. Entrou para o clero romano, atuou como conselheiro papal e sucedeu Félix II como papa, de 492 a 496. Enérgico e intransigente na defesa dos direitos da Igreja, era terno e compassivo com as misérias humanas. Em apenas 4 anos de pontificado, realizou imensas tarefas. Como pastor, combateu firmemente as heresias monofisista
e do pelagianismo, e também o maniqueísmo e outras seitas que ameaçavam a unidade da Igreja. Denunciou ao Senado romano as imoralidades de certas festas pagãs que não mais deviam existir depois da adoção do cristianismo pelo Império. Organizou e presidiu o Sínodo de 494, no qual foi aprovada a grande renovação litúrgica da Igreja. Publicou o Sacramentário Gelasiano, com orientação clara da administração dos sacramentos, das orações na missa e nas solenidades litúrgicas, uniformizando as funções e ritos das várias igrejas, estabeleceu normas de disciplina eclesiástica e incentivou a vida monástica. Não menos importante, foi o primeiro pontífice a expressar a máxima autoridade do bispo de Roma sobre toda a Igreja, escrevendo uma carta ao imperador romano no Oriente, que pretendia intervir na administração da Igreja, a distinção entre a autoridade do Papa e a dos reis. A primeira é imensamente mais elevada, pois inclui responsabilidade espiritual, também sobre o príncipe temporal. Conclamou o Senado romano, apático e desinteressado durante a derrotada do Império frente às invasões bárbaras, assumir o seu dever. Teve imensa caridade, salvando Roma do perigo da carestia, e distribuiu muitos bens da Igreja para aliviar as consequências da fome. Dele foi dito que morreu pobre após ter enriquecido a muitos pobres. Sobre o seu túmulo foi escrito: Pai dos pobres. Morreu no dia 21 de novembro de 496, em Roma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana para você. Nos falamos amanhã.